Shalom Donai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus possa abençoar seu dia, sua semana e seu decorrer do ano. Que Ele possa assim fazer presente na sua caminhada, no seu dia a dia e até mesmo o que você faz durante o seu dia na semana. Que Ele possa assim falar tremendamente através dessa palavra e que ela possa tocar o seu coração grandemente. Sou grato a Deus por esse momento a qual você parou, analisou, presenciou, viu, escutou e deu glória a Deus juntamente comigo. Quero aqui tomar por base Ezequiel capítulo de número 18, versículo de número 31, onde o texto bíblico menciona bem claro: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgrediste, criais em vós um coração novo, pois que razão morrereis, ó casa de Israel? Quando nós analisamos essa parte, começamos a entender que Deus ele é fiel, Deus é grande, Deus é soberano. Salmos 98 ele deixa bem claro: porque grande é o Senhor, digno de louvor, mais tremendo que todos os deuses. Salmos 96, versículo número 4. E Salmos 48 relata e detalha também. Salmos, porque grande é o Senhor e digno de louvor. Mas quando nós analisamos essa parte, começamos a compreender que para mim falar de Jeová, para mim entender sobre Jeová, o Criador, aquele que criou todas as coisas, que criou os céus, que criou a terra, que criou todos os aspectos, todas as características, todas as personalidades, posição, até mesmo posicionamento para com o ser humano, entendemos algo sensacional. Primeiro, falar de Jeová não é tão simples assim. Por quê? Porque para falar de Jeová não é falar de qualquer pessoa, não. Quando nós falamos de Jeová é falar de alguém sobrenatural. E para falar de Jeová temos que tomar um respeito, temos que tomar um cuidado, porque até mesmo uma dificuldade para falar sobre ele. Por quê? Porque se você analisar e começar a entender, vários pregadores, vários até mesmo teólogos vão mencionar sobre diversos personagens da Bíblia Sagrada. Mas é difícil você analisar alguém falar sobre Jeová. Por quê? Porque é difícil, você pode errar, você pode blasfemar até mesmo uma palavra sua maldita. Mas quero aqui fazer menção e até mesmo agradecer esse momento diante de Deus, a qual estou mencionando para falar um pouco dele, mencionar, detalhar quem ele é. A Bíblia menciona bem claro que Jeová, por sua vez, de Gênesis, Revelação, Apocalipse, aparece na Bíblia Sagrada em 4 letras, Y, H, W e H, certo? Que o nome Jeová, por sua vez, aparece quase 7.000 vezes na palavra do Senhor. Aramaica, judaica, grega, islâmica e árabe. Quando nós analisamos essa parte, começamos a entender que cada um fala conforme o seu aspecto, cada um fala conforme o seu idioma, certo? Podemos usar alguma ilustração importante para a minha vida e para a sua vida, no cotidiano. Por quê? Imagine uma Bíblia. Deus pede para um homem escrever a Bíblia. Essa Bíblia é de quem? De Jeová ou do homem? É claro que é de Deus. É a mesma coisa, outra ilustração para você entender. Uma avó pede para o neto escrever uma carta. Essa carta é da avó ou é do neto? É claro que é da avó. É a mesma coisa de Jeová. Jeová pede para os seres humanos escreverem automaticamente a Bíblia Sagrada. Mas quando nós analisamos isso, o Espírito Santo, por sua vez, teve um papel fundamental, porque incentivou, orientou, animou e até mesmo teve uma participação especial na Bíblia Sagrada. Por quê? Quando nós analisamos isso, o Espírito Santo, por sua vez, ele orientou os homens como deveria fazer, como deveria escrever a Bíblia Sagrada, certo? Quando nós analisamos isso, a Bíblia, por sua vez, foi criada, por sua vez, por Deus, certo? Analisando isso, escrevida por homens. Mas quando nós analisamos isso, começamos a compreender que Deus, por sua vez, deu visões para homens em sonhos, deu visões para homens automaticamente no dia a dia, acordado, como João, como por sua vez Jacó, e automaticamente outros personagens da Bíblia Sagrada. Mas, quando nós analisamos isso, podemos pegar alguns exemplos sensacionais. Por quê? Mas a influência nos trazem mais cotidiano, ou seja, a Bíblia menciona uma influenciação, ou seja, 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 33. Mas companhias afastam bons hábitos, ou seja, tem pessoas que têm o poder para fazer você fazer o bem e poder para fazer você fazer o mal. São as pessoas chamadas influenciadoras. Mas quando nós analisamos isso, começamos a entender o segundo aspecto importante, que é o quê? O segundo ponto, em Gálatas capítulo 8, versículo de número 9, vai nos relatar e vai nos dizer algo maravilhoso. Ou seja, o que você faz, você planta. O que automaticamente você planejou, você colherá. Ou até mesmo tudo que você faz tem uma consequência. Certo que Deus no céu, ele criou automaticamente os céus, criou a terra, mas tem um porém. Quando nós analisamos essa parte, ele por sua vez chama Jesus Cristo. E quando ele chama por sua vez o seu filho, algo muito sério e importante para você entender. Ele criou Jesus Cristo para ser o quê? Príncipe. E depois ele viraria o quê? Rei. Mas o amor de Cristo foi tão forte pela igreja de Deus, foi tão forte pelo Filho de Deus, por nós, que por sua vez de príncipe ele se tornou rei, de rei ele se tornou o próprio Deus, Trino Pai, Trino Filho e Espírito Santo. Não é à toa que Deus menciona bem claro na Bíblia Sagrada: a partir de agora todo o poder dado nos céus e na terra é dado a ti também.
Mas quando nós analisamos isso, aquelas pessoas que por sua vez obedeceram a Deus e viveram no seu caminho, viverão para todo sempre, viverão em obediência para todo sempre com Deus no eterno, automaticamente chamado céu. E aquelas pessoas por sua vez que deixaram por sua vez aquela obediência e deixaram por sua vez a desobediência, até mesmo a arrogância entrar em seus corações, irão para por sua vez para o inferno. Mas quando nós analisamos isso, não é tão fácil assim chegar automaticamente na presença de Deus. Não é tão fácil por sua vez chegar na presença do Eterno. Por quê? Existe por sua vez um anjo, automaticamente o demônio, que chama por sua vez de Satanás. E Satanás por sua vez chamava por sua vez Lúcifer, certo? Que a Bíblia menciona que ele se chama opositor, ou seja, aquele que coloca uma pessoa contra outra, que é chamado por sua vez Satanás, aquele que engana, aquele que prejudica uma pessoa. Esse anjo, a qual era o antigo anjo, ele por sua vez tem um poder de entrar na sua vida, a qual você permite. Porém, temos que estar toda hora vigilante, temos que estar toda hora vigiando. Para quê? Para que ele não entre, para que ele não venha fazer uma destruição, porque a missão dele é para quê? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. João capítulo 10, versículo 1 e 10. Mas olha que interessante. Quando nós analisamos essa parte, começamos a compreender a Bíblia de um jeito maravilhoso. Por quê? Analisamos algo maravilhoso da parte do céu, certo? Que Deus, independente de qualquer situação, Ele é fiel e Ele te ama de qualquer jeito. Mas tem um porém. A Bíblia, por sua vez, menciona que Deus criou os céus. E quando Ele cria o céu, cria vários anjos. E esses anjos, por sua vez, cada um com a sua personalidade. A Bíblia menciona que em volta de Deus, ao derredor do trono de Deus, está em vários anjos. Tem diversos anjos de guerra, louvores, aqueles que adoram, aqueles que servem, aqueles que rendem louvores a Deus. Mas tem um porém. Esses anjos, por sua vez, estarão naquela grande batalha chamada Margedon, do lado de Jesus Cristo, aonde nós faremos parte, aonde nós iremos fazer parte dessa batalha, aonde nós iremos fazer parte dessa jornada, aonde por sua vez iremos chegar ao céu. Mas quando nós olhamos essa parte, por sua vez Deus deu caminho para Adão, Deus deu caminho para Eva, seguir o caminho correto. A Bíblia menciona que eles eram perfeitos, mas por sua vez eles preferiram seguir o que? A imperfeição, deixando por sua vez a perfeição para ser imperfeito. Deus por sua vez permitiu que eles entrassem em um sistema, esse sistema qual eu e você vive. Que sistema é esse? Nascer, sofrer, viver e morrer. Jesus Cristo passou por esse mesmo sistema. Ele nasceu, ele sofreu, ele viveu e ele morreu. Mas tem um porém, ele não passou pelo lei da semeadura. A Bíblia menciona que ele não nasceu pelo lei da semeadura, ele não pagou por sua vez, como nós por sua vez, pelo pecado. Ou seja, ele já nasceu fora do pecado. Mas tem um porém, para ele nascer fora do pecado, era mais difícil ainda, porque entenda uma coisa, nós nascemos no pecado e nós, por sua vez, tinha alguma coisa dentro de nós pecaminosa, que temos dentro de nós pecaminosa, pela nossa raiz pecaminosa. Jesus Cristo, por sua vez, ele é tão maravilhoso, tão sobrenatural, que ele não nasceu com o pecado. Então imagine o pecado 24 horas nele. Seria, por sua vez, 2 vezes o pecado que tem em nós sobre Jesus Cristo. E ele venceu na cruz do Calvário por você e ainda mostrou para a morte que quem manda é Deus. Mas quando nós analisamos essa parte, começamos a entender algo maravilhoso. Escute só. Deus, por sua vez, criou Jesus Cristo. Certo que deu uma missão para Jesus Cristo. Quando nós analisamos, começamos a compreender que Jesus Cristo, por sua vez, teve uma missão, a qual a Bíblia menciona em João capítulo 3, versículo 1 e 16. Porque Deus enviou seu Filho unigênito não para condenar o mundo, mas para que todos fossem salvos. Mas quando nós analisamos isso, Jesus Cristo, por sua vez, teve o quê? 14 situações, 14 teses, 14 pontos, a qual Deus permite que ele entenda antes dele descer na terra. Porque quando ele desce na terra, Deus, por sua vez, viu a grandeza, viu o amor que ele tinha por Deus, e assim ele prova para Deus que ele realmente merecia o lugar de rei no céu. Mas olha que interessante, Deus, por sua vez, deu 14 situações. Mas que 14 é essa, irmão? A Bíblia menciona bem claro. Ele nasceria de uma mulher chamada Maria, faria parte da família de Davi. Depois, ninguém acreditaria que ele era o Filho de Deus. Depois seria batizado no Rio Jordão. Depois entraria numa cidade, num jumentinho, numa jumenta, até mesmo num asnil. Depois seria vendido por amigo achegado. Depois seria vendido por 30 moedas de prata. Depois ficaria em silêncio no Sinédrio. Depois, por sua vez, venderia suas roupas. Depois seria humilhado. Depois, por sua vez, não quebraria nenhum osso seu. A Bíblia menciona bem claro, nos relata. Depois ressuscitaria. Depois seria enterrado por sua vez, ou seja, seria enterrado no cemitério de rico. Depois ressuscitaria. E a quarta é a 14 situações, 14ª, 14 situação, ele vai deixar bem claro, e purificaria de si mesmo, assentaria dessa de Deus. Mas vamos compreender, vamos analisar uma por uma para nós compreender, e você daí onde você está, começar a dar glória a Deus. Primeiro, ele nasceria de uma mulher chamada Maria, e Mateus menciona isso.
ele nasce de uma mulher. Gabriel, por sua vez, aparece para Maria e diz que está nela é gerado do Espírito Santo. Automaticamente ele nasce de quê? De uma mulher. Segundo, quando nós analisamos essa parte, começamos a entender a armatologia dupla hermenêutica, até mesmo os parâmetros da hermenêutica, a exegese bíblica da homilete, é algo sensacional. Por quê? Começamos a entender que automaticamente Abraão que gerou Isaac, Isaac que gerou Jacó, Jacó que gerou Judas, seus irmãos, e Judas, por sua vez, gerou de Tamar, Fara, Zara, Fara gerou, por sua vez, algo maravilhoso. Mas quando nós analisamos a genealogia de Cristo, entendemos algo sensacional, profundo. Por quê? Primeiro, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó que gerou Tamar, Fara, Zara, Fara gerou Ezom, Ezom gerou Aminadab, Nadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou de Recabe a Boz, Boz gerou de Ruth Obed, Obed gerou Jessé, Jessé que gerou o rei Davi, o rei Davi por sua vez gerou Salomão, que foi mulher de Urias, Salomão que gerou Robão, Robão que gerou Abia, Abia que gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá que gerou Jorão, Jorão que gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão que gerou Josias, Josias gerou Jeconias, Jeconias na deportação para a Babilônia gerou a Sealtiel, Sealtiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Ebiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Aso, Aso gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eliezer, Eliezer gerou Tamar, Tamar gerou Jacó, Jacó por sua vez gerou José, José que foi marido por sua vez de Maria, a qual nasceu Jesus Cristo depois da deportação para a Babilônia, que é a qual Jesus Cristo nasceu em Belém. Mas tem um porém, Jesus Cristo ele nasce aonde? Em Belém. Cidade de Belém é cidade do quê? Cidade do pão, a Bíblia menciona bem claro, cidade do pão. Jesus Cristo é o quê? Pão da vida. Tem alguma coincidência? Pão da vida, cidade do pão, e automaticamente ele nasce aonde? Na Margedoura. Ele poderia ter nascido no castelo de Herodes, mas ele nasce na Margedoura. Margedoura é lugar de quê? De cordeiro. Cordeiro tem que nascer, viver, sofrer e morrer. Ou seja, nós nascemos, sofremos, vivemos e morremos. Tem alguma coincidência se você é cordeiro ou não? Fica a questão para você. Mas olha que interessante, quando nós analisamos isso, ele foi por sua vez batizado por João Batista no Rio Jordão. Quando ele é batizado, desce uma pomba simbolizando o Espírito Santo. E automaticamente Deus, por sua vez, alto os céus menciona bem claro: este é meu filho a quem teme com prazo. Quando nós analisamos isso, ninguém acreditaria que ele é o filho de Deus. Depois entraria numa cidade chamada Jerusalém, por sua vez um jumentinho, um asninho, até mesmo uma jumenta. Depois, por sua vez, seria traído por um amigo chegado. Mas quando fala amigo chegado, não está falando que seria Judas. Não está falando que seria Pedro, Tiago, João, André, Filipe, filho de Alfeu, Filipe filho de Zebedeu, André, automaticamente Bartolomeu, Tadeu, Simão Cananita. Não, ele não menciona nenhum dos 12, mas quando a Bíblia menciona, Jesus Cristo por sua vez vai dizer: um de vós há de me trair, o que fazeis, fazei-o depressa. Mas quem será aquele que iria trair? Quem será aquele que por sua vez iria trair? A Bíblia menciona que os discípulos por sua vez ficaram agoniados, querendo saber. E Pedro, que era o mais bravo, que era o mais por sua vez arrogante, vai dizer: mestre, fala para mim resolver. Porque a mente de Pedro era resolver tentando fazer o quê? Ou mataria ou automaticamente bateria. Mas a mente de Jesus Cristo não era isso. Por quê? Primeiro, a mente de Cristo tinha a modalidade do amor. O amor, a paz, a benignidade, a bondade, a ousadia, a fidelidade, automaticamente a mansidão, o amor próspero de Deus e o amor ágape de Deus. Então com ele não tinha por sua vez arrogância, não tinha por sua vez atrito no seu coração. Então ele não queria que acontecesse ali morte. Por sua vez ele menciona: aquele que eu der o bocado molhado, este é o que me trai. Aquele que eu der por sua vez o bocado molhado é o que vai me trair. O que fazeis, fazei depressa. Os discípulos por sua vez olharam para o outro dizendo: mestre, sou eu? É ele? Quem é, mestre? E Jesus Cristo em silêncio, porque Jesus Cristo sabia, se ele menciona que é Judas, por sua vez os discípulos mataria ou até mesmo bateria em Judas. Mas a Bíblia menciona que Jesus Cristo não queria isso. A Bíblia diz que ele ficaria em silêncio. Porém, quando nós analisamos isso, Judas se levanta, e quando ele se levanta com uma bolsa, os discípulos por sua vez não fizeram nada. Agora você pergunta: por que será que não fizeram nada? Sabe por quê? Porque automaticamente a Bíblia por sua vez menciona que Cristo era o professor, Cristo era o ensinador, Cristo era o instrutor, e por sua vez os discípulos foram instruídos por Cristo: não julgueis para não ser julgado. E por sua vez os discípulos nem questionaram, nem mencionaram, até mesmo nem indagaram Pedro, ou seja, Judas. Sabe por quê? Porque eles aprenderam: somente a quem eu devo louvores, a quem eu devo automaticamente gratidão é Cristo, e o único que pode julgar é Cristo, porque ele é maior do que nós. Foi isso que eles aprenderam com Cristo. Por sua vez, ninguém julgou quem? Judas. Judas se levanta, já era noite, o diabo por sua vez entra nele e ele traz Jesus Cristo. Mas olha que interessante. Sétima situação: ele é traído por 30 moedas de prata. Depois, ficaria em silêncio no Sinédrio. Quando ele fala Sinédrio, automaticamente seria vendido, ou seja, seria falado automaticamente ao presidente. O presidente quem? Pilatos. Pilatos chega para ele e diz: olha, você que é o rei dos judeus, você que é o filho de Deus, por que você não conversa comigo? A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo vai ficar o quê? Em silêncio. Apenas ele vai mencionar isso, depois vai ficar em silêncio. Tu dizes, mas nada.
Porque tinha que se cumprir, tinha que acontecer. E ele fica o quê? Em silêncio. Depois, por sua vez, venderam as suas roupas. Depois zombaram dele e humilharam. Mas lá em cima, no céu, o Criador, por sua vez, disse para o filho: Filho, te zombaria, venderia as suas roupas, automaticamente bateria na sua face, cuspiria na sua face, mas em um osso seu será quebrado. Me prova, te prova, a Bíblia menciona bem claro. Havia passado 2 dias, Cristo está do lado de 12 ladrões, Dimas e Gesta. Por sua vez, Gesta, por sua vez, vai dizer: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva. Por sua vez, ele por sua vez olha e fica em silêncio. Dimas vai dizer: mestre, não ligue porque esse malfeitor está falando. Nós sabemos por que estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós somos pecadores, somos ladrões e estamos aqui pelas nossas falhas. Mas o Senhor é uma pessoa boa. Permita assim que eu entre por sua vez no céu. Ou seja, lembra-te de mim quando entrar no seu paraíso. Cristo vai dizer bem claro: em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas me prova por sua vez que automaticamente Deus disse: nenhum osso seu seria quebrado. Sim, havia passado 2 dias. Por sua vez, Cristo estava na cruz, 2 ladrões do lado, e automaticamente chegaram os soldados romanos e disseram bem claro: vamos tirar por... Analisando e compreendendo essa parte, Dimas, por sua vez, era o primeiro, Gesto o segundo. Jesus Cristo, por sua vez, era para ter sido também açoitado, esquartejado e levado para os animais. Mas a Bíblia menciona bem claro, a palavra de Deus foi bem clara: nenhum osso seu seria quebrado. Mas quando nós analisamos essa parte, a Bíblia companheira vai nos trazer uma tradução importante. Por quê? Cristo não foi, por sua vez, crucificado numa cruz, mas sim numa estaca, mas sim no tronco e até mesmo numa árvore. Quando nós analisamos isso, começamos a compreender algo maravilhoso. Por quê? Cristo, por sua vez, antes de morrer, vai dizer para os discípulos: relembre da minha morte. E todo ano, e automaticamente no dia 14 do mês Nisan, era considerado a morte de Cristo, uma celebração da Páscoa nova. Certo que só poderia fazer parte do corpo, que significa o pão, e automaticamente o vinho, que significa o sangue, quem estava em comunhão, quem estava em automaticamente união com os discípulos naquele tempo. Certo que automaticamente não é diferente no dia de hoje. Para mim fazer parte do corpo, que significa o pão, e até mesmo fazer parte do sangue, que significa o vinho, eu tenho que estar em comunhão com Cristo, certo? Analisando essa parte, a Bíblia vai mostrar uma palavra chamada por de nome de alma, que significa uma pessoa, animais e poucas pessoas. Automaticamente essa palavra significa no grego, por sua vez, Noé. Significa por sua vez sua esposa, significa por sua vez suas 3 filhas, suas 3 noras e seus 3 filhos, Cam, Jafé e Sem. Analisando essas coisas, começamos a compreender que essa família por sua vez estava por cima do dilúvio. E Deus começa a cumprir, porque por sua vez Deus disse para Noé: nenhum mal te acontecerá. Porém, as pessoas que bebem automaticamente ao seu derredor vão perecer. E automaticamente foi dito e feito. A mesma coisa que Deus falou para Jesus Cristo: nenhum osso seu seria quebrado, e não se quebrou. Quando nós analisamos essa parte, as pessoas do passado usavam simbolizando uma cruz, antigamente. Mas depois de 300 anos, o imperador Constantino, por sua vez, ele mencionou e decidiu que todo mundo usasse essa cruz para atrair mais pessoas ao cristianismo. Quando nós analisamos isso, essa cruz, por sua vez, era usada há muito tempo antes de Cristo morrer. Não depois, porque quando nós analisamos, as 29 semanas indicaria que Cristo, por sua vez, chegaria para indicar que o nascimento do Messias apareceria. Porque Neemias, por sua vez, ele chega para reconstruir Jerusalém. Depois de 600 anos e 7, ele chega para reconstruir Jerusalém. Se nós analisamos, uma semana no dia de hoje é equivalente a 7 dias. Uma semana naquele tempo é equivalente a 7 anos. Mas quando nós analisamos essa parte, para mim saber a parte dos 7 tempos sobre a Bíblia Sagrada, até mesmo sobre os anos dos 7 tempos, eu preciso entender algo. Deus, por sua vez, cria Jesus Cristo. Ele criou como rei, criou como príncipe. Tem uma coisa: o príncipe, para se tornar rei, ele precisa passar por algumas missões. O soldado, para se tornar rei, automaticamente ele precisa passar por algumas situações, até virar general, até virar automaticamente até um rei, quem sabe no futuro. Certo? Que no dia de hoje tem muitas pessoas, por sua vez, que porque tem um pai pastor ou uma mãe pastora, até mesmo um pai cantor, uma mãe cantora, ou até mesmo fazendo alguma situação, pensa que vai ser a mesma coisa. Entenda uma coisa: Saul não era pai de Davi, Davi não era pai de Saul. Mas qual que é a diferença? Para Deus te honrar, para Deus te levantar, não precisa você ser filho de pastor, não precisa ser filho de milionário, não precisa ser filho de famoso, até mesmo de artista, não. Porque Saul não era pai de Davi. Davi foi automaticamente ungido a rei, escondido, sem que Saul sabesse. Mas, irmão, houve uma questão, por sua vez, para saber por que Salomão então foi escolhido a rei. Entenda uma coisa: Davi, por sua vez, teve 21 filhos, uma só mulher e 20 homens. Deus poderia ter escolhido qualquer um, mas Deus escolheu quem? Salomão. Por que escolheu Salomão? Não porque era filho de Davi, porque Davi não era filho de Saul.
mas porque Salomão tinha um compromisso com Deus. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Não importa se você é filho de um pastor, se você não é filho de um pastor. Se você é filho de cantor, se você é filho de cantor. Se você é filho de famoso, se você não é filho de famoso. Se você não tiver compromisso com Deus, Deus não está nem aí para você. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Quando nós analisamos essa parte, começamos a compreender algo maravilhoso. Escute só. Quando nós fazemos menção disso, entendemos que, por sua vez, Jesus Cristo, por sua vez, foi criado como príncipe, para virar rei. Mas o amor dele foi tão forte por Deus, que Deus, por sua vez, diz: filho, de príncipe te colocarei como rei, e de rei colocarei como Deus. Ou seja, teve um Pai, teve um Filho e um Espírito Santo. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Quando nós analisamos essa parte, entendemos que o ano, por sua vez, o reinado de Cristo, começou no ano 607, que daria em torno de 29 anos, que daria, por sua vez, 1914. Foi o ano que, por sua vez, Daniel, por sua vez, ele relata em Apocalipse também, que Cristo, por sua vez, foi eleito como rei do céu. Mas a Bíblia, se nós analisarmos e compreendemos, entendemos algo diferente, algo maravilhoso também, que ela nos explica. Que Deus, por sua vez, ele coroou Jesus Cristo, dizendo bem claro: a partir de agora, todo o poder é dado nos céus e na terra é dado a ti também. Houve um questionamento para saber se Deus, por sua vez, coroou a Deus em 1914, no século 1914, ou automaticamente naquele ano, naquele momento a qual ele subiu para o céu e automaticamente purificou de si mesmo e assentou-se à destra de Deus. Mas, para mim saber acerca dos 7 tempos sobre a Bíblia Sagrada, eu preciso saber algo maravilhoso. Por quê? Porque a Bíblia, por sua vez, tem 3.480 palavras. O capítulo de Esther, o capítulo 8, é o maior versículo. Quando nós analisamos Êxodo, capítulo 3, versículo 20, é o menor versículo. A Bíblia menciona que Salmos 14 com Salmos 54, eles são parecidos. A Bíblia menciona Salmo 119, é o maior capítulo. Salmo 117 é o menor capítulo. Quando nós analisamos Salmo 118, versículo de número 8, é o centro da Bíblia Sagrada. A Bíblia, por sua vez, menciona o nome de Deus quase 1.855 mil vezes os nomes do Senhor. Mas tem um porém. A Bíblia menciona também 2.930 passagens, certo? Que vai mostrar 773.983, por sua vez, letras ou palavras. Quando nós analisamos, tem 1987, 89 capítulos. E para resumir essa parte da Bíblia Sagrada, tem 31.000, por sua vez, 963 versículos. Certo? Quando nós analisamos essa parte, começamos a entender que os 7 tempos, por sua vez, eu tenho que entender. Para mim começar a juntar e fazer a junção dos 7 tempos, eu preciso entender algo maravilhoso. Que existe 2.520 anos, ou seja, que a Bíblia menciona que, por sua vez, Cristo, por sua vez, depois de 2.520 anos, Cristo, por sua vez, reinou no céu. Mas olha que interessante, para mim saber essa parte, a divisão, e até mesmo depois fazer a junção, eu tenho que juntar 2.120 anos, com automaticamente 2.120 anos. Ou seja, vamos fazer uma sintonia melhor. Eu preciso juntar 2.260 dias com 2.260 dias, que vai dar 2.520 anos. Certo? Quando nós analisamos essa parte, começamos a compreender que Deus, por sua vez, ele permaneceu fiel em todo momento na situação sobre Cristo. E ele vai permanecer fiel também na sua vida. Parece que eu estou vendo Deus falar assim, ó: chega do diabo mandar e querer desmandar. Quem entra na sua vida sentimental e espiritual sou eu, diz o Senhor Jesus. Fica na paz, que Deus abençoe.